Buenas noches! Tudo bem com você? Espero que sim. Você que está rolando aí o feed, buscando algo para você ver, achou a minha live. Toda quarta às 20 horas tem live. E amanhã vai lá para o meu canal vizinho, às 19 horas. Tem mais de 140 lives, acho que já mais de 150, perdi as contas. Mas quem não tiver no canal vizinho, depois vai lá na minha bio, clica e vai lá, porque tem muita coisa, tem live, tem vídeo, tem muita coisa. E hoje nós vamos falar por que as pessoas resistem à mudança. Tempo propício para falar sobre mudança, já que estamos chegando aí, ó, num novo ano, esperando a gente. Boa noite, Adriana, Valesca, bem-vindas. Vamos aguardar todo mundo entrando aí, para a gente poder entrar nesse assunto. Hoje eu não abri caixinha de perguntas, falei, o pessoal vai perguntar lá na hora. Só fiz enquete, né? Perguntando se as pessoas notavam que precisava mudar alguma coisa. A maioria respondeu que sim. E aí, por que não muda? Aí uns responderam que tinha medo, né? Outros que não conseguiam, né? O medo de não conseguir foi o que mais eu tive resposta, né? E se entrando no novo ano era propício para mudança? O pessoal falou que sim, né? Quem inventou essa parte, né, de calendário, né, foi o ser humano, para poder, lógico, organizar direitinho. Mas, né, e que bom, né? Porque nos dá a sensação de, ufa, agora vem coisa nova. Porque já pensou se fosse contínuo, não tivesse esse, acabou o ano, agora um ano novo, né? A gente não teria muita esperança, né? Se não tivesse esse marco de um ano para o outro, né? Então é muito bom, né, ter esse marco e essa energia também que todo mundo fica, né, vibrando ali por um ano novo. É importante que a gente vibre assim. Mas essa vibração, somente lá do dia 31 para o dia 1º, infelizmente não dura o ano todo, né? Não dura nem, às vezes, no dia 2. Como é que a gente faz para que essa energia de esperança, de eu querer coisas boas, de querer coisas diferentes para a minha vida, se faça presente, né? Essa energia se faça presente ao longo de todo o ano. O que a gente pode fazer para que essa energia dure mais? Então, a gente vai conversar sobre isso. Olá, Christian! Boa noite, saudades também, Valesca, que a gente não está conseguindo fazer, né? Não está conseguindo o horário. Não estou tendo horário de manhã, mas calma que a gente vai conseguir voltar à nossa terapia. Ana Paula, eu acho, não sei. A Pevan, boa noite. Simone, boa noite. Bem-vinda. Vamos falar aí sobre as mudanças, né? Por que o ser humano tem muita resistência à mudança, né? Primeiro, gente, quando a gente fala assim, eu sei que eu tenho que mudar, mas eu não consigo. Será que realmente a gente investiu toda a energia que precisa nessa mudança? Ou a gente está pensando que, é tanta coisa para mudar, é melhor ficar do jeito que eu tô, né? Porque se você olhar, né, de forma ali macro, parece que é muita coisa, que não vai dar. Eu já fiz de tudo e não consegui. Alto lá com as palavras, porque às vezes a pessoa fala da boca para fora, que já fez de tudo e não fez nem um terço do que precisava fazer para realmente mudar. Então, o primeiro passo é: eu preciso mudar. Consciência. Não, eu não preciso mudar, as pessoas que têm que me aceitar do jeito que eu sou, eu não vou mudar nada, as pessoas é que estão erradas, eu tô certa. Ok, continue assim, né? Só que ninguém vai mudar porque você quer. Ninguém vai mudar porque você acha que as pessoas precisam te aceitar do jeito que você é. Ué, Alessandra, mas você não fala sempre de aceitação? Sim, mas é o contrário. Não é você esperar que os outros te aceitem, é você aceitar.
os outros. Ué, mas não é a mesma coisa? Não. Quando eu aceito que o outro não quer mudar, que o outro é do jeito que o outro, se ele achar que deve permanecer da forma que ele bem entender, ótimo para mim, porque aí eu não vou ficar tentando mudar, gastando minha energia, minha saliva, minhas palavras com uma pessoa que não está aberta à mudança, que não pediu nenhum conselho e eu tô lá aconselhando sem a pessoa ter me pedido. Agora, se eu tenho consciência de que eu preciso mudar, que eu tenho coisas em mim que não são bacanas, eu preciso fazer isso. E não querer que o outro me aceite dessa forma porque eu sou assim. Entenderam a diferença? O outro tem todo o direito de não aceitar você. E você também tem todo o direito de não aceitar, conviver, se relacionar com o outro. Mas a partir do momento que a gente joga essa responsabilidade para outra pessoa, aí a gente fica ali como se não precisasse fazer nada, o outro é que tem que me aceitar. Se você já identificou que você tem algo na sua personalidade que agride o outro, que humilha o outro, que coloca o outro numa saia justa, porque você acha que você tem que falar as verdades, porque se eu não falar, eu vou explodir, porque se eu não falo, eu guardo, eu fico doente, eu tenho que falar. Não tem essa crença de que, se eu... Alessandra, não é crença, é verdade. Sim, uma pessoa que tem uma personalidade explosiva, reativa, uma personalidade forte, realmente precisa colocar para fora. Mas a forma como você precisa colocar pode ser mudada. Você pode nunca deixar de falar as coisas que você sente, mas sem atacar o outro. Então, o que eu estou propondo aqui não é que você passe a engolir, a não falar o que você acha que é errado. Não é isso. Você pode falar tudo o que você quiser. Mas antes, dando um passo atrás e pensando, o que eu vou falar? Eu vou magoar alguém? Vou. O que eu vou falar? Eu vou constranger o outro? Vou. O que eu vou falar foi me pedido para que eu fale? Não, não foi. Então, né? Alessandra, mas se eu não falar, peça então permissão àquela pessoa para você falar. Geralmente, gente, quando a gente tem algo incomodando em relação a uma outra pessoa, é porque em nós aquilo também incomoda, só que a gente não sabe. A gente não olha, a gente olha muito para o outro. Então, geralmente as pessoas, os comportamentos, as pessoas que te incomodam, são pessoas que estão ali no teu convívio, ou são da sua família, do seu trabalho, amigos, pessoas que você não tem relacionamento, podem fazer o que eles quiserem, mas não te incomodam. Agora, geralmente a gente se incomoda com pessoas que estão mais próximas e comportamentos que a gente julga não serem bons, né? Serem ofensivos ou serem, sei lá, né? De uma forma que a gente não acha que é certo, né? Só que partindo do princípio que certo, errado, verdade ou mentira tem óticas diferentes, a gente já parte do pressuposto que nem sempre o que eu acho que é certo, o outro também vai achar. Então, partindo daí, né, eu, mesmo falando o que eu acho, o outro pode continuar do jeito dele, porque ele não acha dessa forma, né? Então, não adiantaria. Se o outro te pedir um conselho, pedir uma opinião, aí sim ele está mais receptivo ao que você vai falar. Mas quando a gente vai falar, mesmo sendo pedida a nossa opinião, a gente também precisa observar se a gente não vai
atacar o outro com as palavras. Então, sempre fale do que você pensa, de como você está se sentindo. E não, quando você faz isso, eu fico com muita raiva. Porque quando você faz isso, né? Aí, independente do que seja, isso me deixa, nossa, com os nervos à flor da pele. Eu tenho vontade de te esganar. Aí você está jogando para o outro a energia, a responsabilidade do seu incômodo, da sua irritação. Então, quando você passa para o outro, você está atacando ele também. E aí, gente, por isso que acontecem, né? Discussões, brigas desnecessárias. Por quê? Porque você está atacando a pessoa. E ela, para se defender, muitas vezes também ataca, né? Digam-me o que vocês acham aí do que eu já falei, né? Vamos conversar aí para eu não ficar só falando aqui sozinha. Boa noite, Luiz querido, Simone, Tamires, Chayene, Moreira, Silvia, Janete, Amore, good night. Boa noite. Tá, gente? Então, mudança. Por que o ser humano resiste à mudança? Primeiro que, às vezes, não tá nada bom, mas ele tá ali no que a gente chama da zona de conforto dele, porque é o que ele conhece. Muitas vezes eu brinco aqui e passo isso para vocês, que a zona de conforto, às vezes não tá nada confortável, ele tá deitando no colchão cheio de pregos, mas é o que ele conhece. E o ser humano, por conta de não gostar do que pode vir, não aceitar bem o desconhecido, ele prefere ficar onde ele está, mesmo sofrendo, mesmo passando por dificuldades. Mas eu não queria ser assim, Alessandra, mas eu não consigo, eu quero mudar e eu não consigo. Primeira coisa, escolhe, eu coloquei, acho que foi antes de ontem, né, um quadrinho lá perguntando por que as pessoas desistem. Aí tinha lá, né? Porque as pessoas desistem, tinham várias coisas tal. E aí o pessoal, né, muitos me mandaram no Instagram, né, no direct, né, por que elas desistiam tal. E aí eu conversei com as pessoas, né, sobre aquilo. Não, aí perguntei, né? Qual deles que você precisa melhorar? A pessoa, tem praticamente todos. Tá. Se você já tem essa consciência que você precisa mudar em várias coisas e não consegue, ou são muitas coisas, vamos organizar de forma que você pegue a coisa que é mais difícil de você mudar. Uma por vez, gente. Porque quando a gente pensa que tem um monte de coisa para mudar, bate um desespero, a gente quer ficar onde está, a gente não anda. Então, pega. 2023 está chegando aí. Elege do que você precisa mudar, o que mais você precisa mudar e foca nessa ação, nessa atitude, uma por vez. Alessandra, mas não é pouco, eu tenho que mudar muita coisa. Se você ficar pensando em muita coisa e não faz nada, você não vai conseguir nada. Agora, focou em uma, o que você vai fazer com esse seu foco? Você vai escrever quais as ações, quais as atitudes que você vai tomar para conseguir realizar aquela mudança. Alessandra, não consigo sozinha. Você vai buscar uma ajuda terapêutica. Você vai buscar, Alessandra, não tenho dinheiro. Beleza. Gente, não é só porque você... eu não tenho dinheiro para fazer terapia, então não vou mudar. Gente, o que tem de conteúdo, né, gratuito, aqui na minha página, né, lá no meu canal, já ia falar o nome, né, não tem só eu, tem vários, né, eu recomendo vários psicólogos também, o Marcos Lacerda é um deles. Se você maratonar esses vídeos e colocar em prática o que o terapeuta, o psicólogo recomenda, mesmo você sozinho, você consegue. Agora, é mais difícil, mas
não pode ser um impedimento a falta do dinheiro. Ah, por isso que eu não faço terapia. Não. Vai buscar o que você pode. Ah, tem planos de saúde que tem lá, né? Psicólogo. Ah, não é o ideal, mas é melhor do que nada. Então, veja o que você pode fazer com o recurso que você tem, ao invés de você ficar se dando desculpas para não fazer. Porque às vezes vem uma ideia na cabeça, ah, mas eu não tenho dinheiro. Aí já cortou tudo. Tá, não tô com dinheiro. Mas o que eu posso fazer, mesmo sem ter o dinheiro, para poder atingir lá o que eu quero, a minha meta, o meu objetivo, tá? Se tiver anotado, gente, escrito, é muito melhor. Porque a cabeça, ela não para. Mesmo você dormindo, ela tá lá trabalhando. Então você pensa, você acha que você vai lembrar de tudo que você achou que, eu vou focar nisso. Você não vai lembrar. Coloca no papel. No papel fica ali materializado. A gente fala para você fazer até um mapa, como se fosse um quadro ali dos sonhos, dos seus objetivos para um ano que está entrando. Você pode fazer isso. Ah, mas se você já fez e não conseguiu porque tinha muita coisa, aí eu estou sugerindo que você faça uma ação por vez. Conseguiu mudar aquilo que você se propõe? Vamos para outra, né? Aí, quando chegar lá no final de 2023, vocês vão ver que vocês conseguiram, né? Deixa eu voltar aqui que o pessoal falou aqui alguma coisa. Minha mãe, já cansei de falar para ela mudar e deixar de ser trouxa. Mas ela fala que não consegue e me chama de difícil de lidar. Pois é, Tamires. A gente fala para o outro, para ela mudar, para ela deixar, de ser trouxa, deixar de aceitar várias coisas, Só que o outro não está dentro da sua cabeça e nem no seu coração para sentir o que você está sentindo em relação a ela. Então, já que você já falou várias vezes, pensa o seguinte, você falou muito já com a sua mãe, Você ficou, falando, deixar ela de ser... Lembra que eu falei? Não ataca, Ai, mãe, deixa de ser trouxa, Deve ter sido nesse contexto, assim, Uma coisa mais como se ela... Caramba, você não muda porque você não quer, Deixa de ser trouxa, para de fazer isso. Isso é um ataque. Mesmo você tendo toda a sua melhor intenção, que é para sua mãe não sofrer, que é para, provavelmente é alguma coisa de relacionamento, não importa, E aí ela te chama de difícil, por quê? Porque ela não está vendo dentro dela essa mudança, essa necessidade de mudança, ou a possibilidade dela mudar, ela acha que ela não consegue, então é mais fácil ela te atacar de volta. Ah, você é muito... Para você tudo é fácil. Eu ouço isso. Ah, para você tudo é muito fácil. Gente, a vida, ela é fácil e difícil ao mesmo tempo. Nós aprendemos lá quando a gente é criança que, não, a vida é muito difícil. Nossa, são muitos problemas. E aí a gente acredita nisso e olha só a parte difícil da vida. Mas a vida, ela é fácil também. Como assim também? Não é ou? Não. O ou é lá da nossa infância. É a pessoa que tem a mentalidade emocional infantil. Se a vida é difícil, ela não pode ser fácil. Então, nossa, ai, como a vida é difícil. Ai, como é difícil mudar. Gente, ao mesmo tempo, a vida é difícil e fácil. Quando ela se torna difícil? Quando você vai pelo caminho mais difícil. Quando você acha que é o outro que tem que mudar. Quando você acha que é o outro que está sempre errado. Você nunca está. É sempre o outro. Esse é o lado difícil. Lado fácil da vida. Eu não mudo ninguém. Eu não tenho poder sobre a vida de ninguém. Somente pela minha. E mesmo assim é difícil. É só a minha vida e é difícil comigo. Como é que eu posso achar
que vai ser fácil com os outros e comigo é difícil, entendeu? Então, se eu percebo que eu só posso me mudar, isso se torna fácil. Ah, Alessandra, mas mudar não é fácil. Lógico, porque a gente está projetando no outro, porque a gente está querendo que o outro mude primeiro, porque a gente está culpando um monte de gente, né? Porque está achando que, eu sou assim porque a minha mãe fez isso, meu pai fez aquilo, né? Eu fui abandonada, rejeitada, não fui amada, não importa o motivo, né? A gente está sempre dando ali um motivo para não mudar, para não sair do que a gente acha que é, né, necessário ficar, como se aquilo ali fosse obrigatório, da gente ficar preso a uma coisa que muitas vezes não depende de nós, e sim, né, somente de nós, da mudança do outro. Se o outro não quer mudar, eu que preciso mudar. Né, Tamires? Júlio, olá, todo mundo está entrando, boa noite, Marcos, professor João, boa noite. Estamos falando de resistência às mudanças, por que as pessoas resistem a mudar, né? Porque mudança vai ser sempre algo que você vai sair de algo que não tá bom, mas é conhecido, para algo desconhecido. E aí, o que a gente faz com isso? O que pode acontecer? O ser humano, ele tá sempre à frente, pensando ainda coisas ruins, né? Não teria problema se a gente pensasse só no futuro, mas pensando coisas boas, mas geralmente quem está focado no futuro está pensando coisas ruins, né, com ansiedade, não está no momento presente. E quem está com o emocional, né, com a cabeça, com o mental, lá atrás, no passado, geralmente está preso, né, a melancolia, a tristeza, né, culpa. Ninguém está no presente. Então, gente, para você mudar, para você realmente conseguir algo diferente, primeira coisa, você precisa estar no momento presente, energeticamente, emocionalmente, respirando, olhando para você, se amando em primeiro lugar, né, se cuidando e não esperando que o outro te valorize, o outro cuide de você, o outro tenha consideração por você. Porque se você continuar esperando isso, todos os anos vão entrar, vão acabar e vão entrar e não vai mudar. Porque ninguém pode fazer por você essa mudança. Qual a mudança? De foco. Tira o foco do outro, foca em você. Quando a gente fala se amar em primeiro lugar, isso não é egoísmo. Como é que você vai amar alguém se você não se ama? A gente não consegue dar aquilo que a gente não tem. Então, foca no seu amor, no seu alto amor, no amor próprio, no seu autocuidado. Primeiro você. Depois que você se abastece desse amor que de repente você não recebeu na infância, né? Porque, gente, todos nós, quando a gente fala de criança ferida, né, nós temos uma criança interior, é porque na fase da nossa infância, nós fomos muito, muito negligenciados. Seja porque os pais não te perceberam, né, não deram o que você precisava, seja porque, né, você lá tá naquela família e daqui a pouco você vem mais irmãos e naquele momento você se sentiu abandonado pela sua mãe, pelo seu pai, se sentiu rejeitado. Isso acontece muito. Na terapia a gente vai lá atrás, revisita tudo isso, revisita a dor dessa criança de ter sido naquele momento rejeitada, abandonada. Porque quando a gente fala assim, rejeição e abandono, às vezes a pessoa, não fui rejeitada pela minha mãe, nem pelo meu pai, nem abandonada. Tá, mas nesse momento a sua criança sentiu isso, né? Por que
Às vezes a criança já está lá grandinha, 5, 6 anos, e aí a mãe engravida, e a criança, mesmo já grandinha, regride, né, nas atitudes. Ela vai querer tomar mamadeira de novo, vai querer, né, dependendo, se for um pouco mais nova, voltar a fazer pipi, né, na roupa. Por que regride? Inconscientemente, ela sabe que está perdendo lugar no colo da mãe, está perdendo aquela atenção. E isso faz com que a gente cresça com uma ferida de abandono, uma ferida de rejeição. Isso é normal, acontece com todos nós. Mas se a gente olha para isso, reestrutura essas emoções, entende que, ok, na infância eu não recebi, mas agora eu tenho para me dar, eu vou me valorizar, eu vou me respeitar, eu vou me amar, a sua situação vai mudar. Mas enquanto a gente ficar esperando de fora que os outros nos valorizem, que os outros nos validem, isso é a criança que precisava. Adulto, em tese, não precisaria mais disso. Mas, por que eu falo em tese? Muitos de nós crescemos, né? Somos adultos, casamos, tivemos filhos ou não, isso não importa, não importa mesmo. Né? Você é um adulto, independente se é pai ou mãe, você é uma pessoa adulta. Agora você pode se dar o valor que você não teve, a validação, o amor. Como? Tendo coragem de olhar para essas feridas internas, tendo coragem de ir lá, resgatar essa criança ferida que está aí dentro de você. Como é que a gente faz? Através da terapia. Ah, Alessandra, não posso fazer. Faz através do autoconhecimento. Vai demorar mais um pouco você sozinho, por quê? Quando a gente está ali, principalmente em contato com dores emocionais, a gente se sabota para não sofrer. Fato. Ah, mas se eu ficar lembrando, aí é que eu sofro. Não é bem assim. Se você reestruturar o seu passado, você vai lembrar dele, só que não vai ter sofrimento. Só que sozinha você não mergulha nessa dor, porque você tem medo, você não tem uma estrutura emocional para aguentar essa barra. Né? Então, sendo conduzido na terapia, a gente faz esse trabalho. Né? A gente revisita esse passado para reestruturar essas emoções, para que você agora, adulto, não precise mais ficar esperando valorização do outro, validação, né? Ah, eu faço de tudo pela pessoa e a pessoa não faz. Nossa, quanta ingratidão! Se você está sempre fazendo pelo outro e o outro não faz por você, para de fazer pelo outro, para de procurar amor no outro, faça por você, em primeiro lugar. Ah, Alessandra, mas assim as pessoas podem não me amar. O ser humano, gente, ele busca ser amado, ponto. A gente tendo essa consciência ou não, a gente precisa ser amado, a gente precisa se sentir pertencente. O ser humano tem relação de interdependência. Né? Não tem como, vou ficar sozinha na minha, vou viver numa ilha deserta. Vai ser difícil, hein? Porque a gente precisa, né, um dos outros. A gente não pode viver numa ilha e achar que vai se bastar, porque não vai. A Denise, a Fran, a Lenita querida, TT, Santos, boa noite. O que mais, gente? O que vocês acham que é muito difícil de mudar? Coloquem aí para mim, né? Faz igual a... Deixa eu ver que foi que falou comigo. A Tamires, né? Ela deu o exemplo lá da mãe dela, né? E eu falei em cima do que eu penso, né? A respeito, do que eu vejo
muito na terapia. A gente fala o seguinte, gente, só muda o nome, né, conta bancária, endereço, mas nós somos todos muito iguais. A gente quer ser amado, a gente quer ser, né, respeitado, valorizado, todo mundo quer. Mas existem pessoas que não se deixam, né, ser amados, não se deixam viver ali nessa plenitude. Por quê? Porque tem coisas lá atrás que impedem a pessoa, né? Aí vem a parte do merecimento. Tem gente que acha que não merece ser feliz, não merece ter uma família, não merece um monte de coisa, né? Cada um de vocês aí sabe, né? Dessas crenças aí que habita dentro de cada um de nós. E como é que a gente aprendeu essas crenças? Principalmente na infância, tá? Essas são as mais fortes, porque se pai e mãe falaram pra gente, ou quem criou vocês, tá? Não importa. A pessoa que fez lá a função lá de tomar conta de você. Falar para você algo em relação à sua vida, você não vai contestar. Até 7 anos, a gente fala que a gente nasce uma folha em branco. E tudo emocionalmente. E tudo que vão falando pra gente, a gente vai registrando e colocando aqui, ó, como uma programação. É um filme que roda automático. Então, se você foi negligenciada quando criança, você não recebeu o amor que você merecia, que você esperava. Na fase adulta, isso se reflete. E aí, de várias formas. Não tem uma fórmula. Existem pessoas que recebem muita atenção quando são crianças e quando se transformam lá em adultos, não vão fazer a mesma coisa com os outros. Pelo contrário, vai querer sempre continuar com aquela atenção, com aquele foco, se torna uma pessoa egoísta. Por quê? Pai e mãe colocaram toda a atenção em cima dele. E aí a gente acha isso, ai, mas que bom, né? Não. Pai e mãe deixa de ter esse papel principal, mas ele fica querendo que a mulher faça isso com ele, né? Se for a mulher, vai querer que o marido, o namorado, dê essa atenção. E não é assim. Cada um é de uma forma. E o que a gente recebeu ou não recebeu dos nossos pais reflete até hoje no momento presente, principalmente nos relacionamentos, tá? Principalmente. Relacionamento, gente, né? Casal, relacionamento amoroso, é onde a gente tem mais oportunidade de aprender. Ai, Alessandra, como assim? Sim. Porque é ali que a gente projeta as nossas necessidades infantis. A gente quer. É comum o outro falar, né? Assim, né? Todo mundo falar. Isso é uma frase que a sociedade fala. Ah, eu quero uma pessoa para me completar. A tampa da minha panela, né? Ela quer aquele amor lá, ó, que ela precisava na infância. Alisson, você vai dizer para mim então que não existe? Existe. Mas isso não é o principal. Você precisa já ser a panela inteira. Vai vir uma tampa? Beleza, para você colocar ali, se você quiser. Não porque você precisa daquela tampa para você viver, para você ser feliz, para você ser amado. Não, você já se ama. Você já é inteira. Se vier o outro, vai somar e não para te dar o que faltou lá atrás. Profundo, né? Tá travando, estou com Wi-Fi e pacote de dados. Tá travando aí para vocês, meninos? Aqui eu não vi nada, não. Mas, né, pode ser só da internet aí. Falem aí para mim, gente. Se é só da Adriana ou como é que tá aí. Aqui eu não percebi nada, não.
Eu também coloco sempre os dois, né? Wi-Fi e pacote de dados. Oi, Zuzu! Beleza, queridos? Fala aí pra mim, tá travando ou não? Né? A Adriana falou que tá, mas tá não, a Denise? Show! Então é daí, Adri. Né? Principalmente se ventar, chover, já viu, né? Como é que fica a internet. Tá, gente? Então, mudança, resistência à mudança é porque o ser humano não sabe lidar com algo novo, porque ele acha assim, nossa, o que eu vou fazer com isso? Eu tenho medo. E o medo, como eu sempre mostro para vocês, né, e falo, o medo tem uma energia muito baixa. A pessoa que tem medo, ela fica paralisada muitas vezes por conta do medo. Né? Às vezes a pessoa fala assim, eu tive tanto medo que eu fiquei congelada. Muito comum a pessoa falar isso. A pessoa congelada, ela não se movimenta. Né? Quem tem medo, ela não se movimenta, não toma atitude. Ela tem medo. Tá horrível onde ela tá, mas ela tem muito medo, ela permanece onde ela tá. Então, o medo é uma das grandes barreiras para a mudança. Agora, Alessandra, e o que eu faço para acabar com esse medo? Você não vai acabar com o medo. O medo sempre vai existir. As emoções, né, os sentimentos básicos do ser humano, primários, não vão acabar nunca. Agora, apesar do medo, eu sei que eu preciso fazer. Eu vou com medo mesmo. Eu tô sentindo medo. Não deixe ele te paralisar. Vá com medo. Principalmente se for coisa nova, você precisa enfrentar mesmo com medo, apesar do medo. Né? Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu fiz lá a enfermagem, lá quando eu tinha 18 anos, há pouco tempo atrás, nossa, aplicar injeção. A gente aplicava para treinar, né, na laranja, né, para treinar o ângulo e tal. Depois passou a aplicar um no outro no curso, né? Opa, aí já era mais, né? Mas estava lá no curso. A primeira vez que você vai aplicar numa pessoa que não é, né, o teu colega, nossa, você já aplicou, mas é a primeira vez. Ali, você está tremendo por dentro, mas se você não aplicar, você não vai tirar esse medo. E aí, o que você faz? Respira, né? Pede lá o que você acreditar para te dar força, não importa. E vai. Mesmo com medo, mesmo tremendo por dentro. E vai. Depois disso, gente, fica tão natural. Mas a primeira vez sempre vai dar medo. A Alessandra, não é só na primeira vez, me dá medo sempre. Temos que olhar então para esse medo. Por que esse medo está se fazendo tão presente na sua vida? O que está acontecendo? O que você não está querendo enxergar e está botando o medo como uma desculpa, como uma barreira, né? Às vezes o medo também pode ser desculpa para você não fazer algo que precisa ser feito. Como é que a gente sabe? Olhando para dentro, se conhecendo, sabendo mais a seu próprio respeito. Se você não sabe perguntas básicas ao seu próprio respeito, que às vezes eu vejo muito na terapia, eu pergunto para a pessoa, o que você está sentindo? Ai, não sei, é uma coisa estranha. Que coisa estranha é essa? Dá o nome, a pessoa não sabe. Mas por que ela não sabe? Porque ela não foi ensinada. Mas a partir do momento que a gente, eu preciso saber o que está se passando dentro de mim, deixa eu olhar para dentro e sentir o que é isso. Isso é medo? Não, isso é algo mais. Vai entrando em contato com o que você está sentindo. Não é com o que você está pensando. Pensar, pensa tudo no automático. Desce para o seu sentimento. Beleza? Seu coração não vai te enganar. Às vezes a pessoa fala assim, mas o coração engana a mulher. Não, não engana.
Quem engana é a mente, a cabeça engana a gente. A cabeça, ela quer explicar tudo, a cabeça quer entender tudo, coisas também que nós não vamos entender tudo. Principalmente as atitudes do outro, para de querer entender as atitudes alheias. Muitas vezes nem eles sabem o porquê estão fazendo aquilo. Se você não entende as suas atitudes, como é que você quer entender a dos outros? Ah, mas eu não entendo por que essa pessoa é assim. Não vai entender mesmo. Você não tem que entender o outro. Você tem que olhar para você. Por que você aceita que o outro faça aquilo? Por que você não tomou alguma atitude diferente? Né? É você. O outro é o outro. Você precisa olhar para o que passa no seu coração. Valesca falou que vai ter que sair. Ah, vai com Deus, querida. Deve ser a Vivo que tá morta. Zuzu falou boa noite a todos. Boa noite, querida. Entenderam, gente? Então é preciso olhar para dentro. Ao invés de falar que o outro não te valoriza e por aí vai. O que mais, queridos? Mandem aí, mandem situações, né, que vocês possam compartilhar aqui para que eu possa falar sobre o que eu acho, né? Sobre a minha visão, a minha ótica. Ninguém sabe mais da sua vida do que você mesmo. Só que às vezes a pessoa está com uma visão nublada, ela não está querendo, né, enxergar, porque ela está querendo se proteger. A gente se protege de várias formas, né? A gente se protege atacando, a gente se protege se vitimizando, a gente se protege de várias formas, né? Porque a gente não quer sofrer, mas o sofrimento faz parte da nossa vida. A gente entende isso? A sua amiga entrou? Olá! Que bom, bem-vinda, Evelyn. Bem-vinda, Evelyn. Ou a Lucinha, não sei, bem-vinda. A gente está falando por que a gente resiste. Lucinha, bem-vinda, Lucinha. Por que a gente resiste à mudança, né? Mesmo a gente sabendo que precisa mudar. Primeiro, é porque a gente acha que tem muita coisa para mudar e a gente acaba não investindo, né, energia no que a gente tem que de fato mudar. Então, conselho para 2023. Bota no papel o que você mais precisa mudar. O que você acha que é assim, já tinha que ter mudado ontem. E foca suas atitudes nessa mudança. Uma por vez. Porque se você achar, ai, Alessandra, eu tenho tanta coisa para mudar, eu não sei nem por onde começar, você não vai começar. Você precisa saber o que é mais importante para você. Ai, não sei, Alessandra, bota no papel. A sua mente vai ficar mais tranquila quando você vê lá no papel, como se fosse realmente um mapa e por onde você vai começar. É fazer ali, né, deixar vir o que você quer mudar, que a gente chama de brainstorm, né, aquela chuva de ideias, bota ali no papel, que vier na tua cabeça. Depois você vai separando por ordem de prioridade. Né? O que você acha ali com você? Eu tenho que mudar isso aqui. Esse aqui é o segundo. Beleza, vamos focar no primeiro. E aí, quais atitudes você vai tomar para fazer aquilo? Vamos supor que seja... Bota aí, gente, para falar não precisa ser necessariamente seu, tá? Mas bota aí um exemplo, né? Como se eu fosse fazer isso para eu mudar na minha vida. Para eu dar um exemplo real para vocês. Coloca aí. O primeiro que colocar, eu vou falar sobre essa mudança, tá? Coloca aí, aproveita que eu vou beber água. Tem sempre um delay, então coloca aí um exemplo do que é preciso mudar.
né? Não necessariamente seu. Bota aí só para eu dar um exemplo verdadeiro, não só um exemplo da minha cabeça, né? Fiquem com vergonha não. Bota assim, igual lá no programa do Serginho Grossman. Fala, minha prima precisa mudar isso. O que fazer? Não é você, é sua prima, é alguém. Bota só um exemplo real, que aí eu vou te dar, né, essa orientação de como a sua prima vai fazer para mudar algo aí em 2023, por exemplo. Por que a gente fala, né, nesse período aí de ano novo? Porque te traz, como eu disse no início, uma energia renovada. É como se, ufa, acabou esse ano, agora vem um ano novo, vida nova, né? Você começa a energia, o ano nessa energia. Para que ela se estenda, essa energia de positividade, de que você vai conseguir mudar, você precisa tomar atitude. Não é só pensar. Isso eu sempre falo, tem uma fórmula para você conseguir mudar. Pensa na mudança, você precisa pensar, aí eu falo para você escrever, né, o que você precisa. Sente que você é capaz de fazer essa mudança, né? A fórmula é pensamento mais sentimentos. Você vai sentir, lembra que eu falei, desce para o coração, mais atitudes. Você vai fazer ações, você vai tomar atitudes, você vai agir para que a mudança aconteça. Aí sim é igual a resultado. Então é pensamento, mais sentimento, mais atitude é igual a resultado. Não é só pensar positivo. Em 2023 eu creio, eu tenho fé que tudo de bom vai acontecer na minha vida. Eu já falo para vocês aqui. Vai acontecer muita coisa boa, mas também muita coisa ruim. Ai, Alessandra, que horror! Você está pensando negativo? Não. Essa é a realidade da vida. Não tem como escapar. Nós somos da natureza. Lembrem disso, a gente faz parte da natureza. Na natureza tem 4 estações, né? Primavera, verão, ai que maravilha, mas tem o outono e o inverno. Você precisa passar por todas elas. Você faz parte da natureza. Não tem como você viver aqui, nessa natureza, nessa vida, sem passar por problemas. Agora, como é que a gente passa por esse problema? Esperamos nós que seja da melhor forma, com otimismo, sabendo que aquilo não vai te destruir, que aquilo você precisa aprender alguma coisa, né? É para alguma coisa, mesmo que na hora ali do olho do furacão você esteja achando que, nossa, é horrível, mas você precisa extrair alguma coisa daquilo ali. Sei que na hora é difícil da gente pensar assim, mas é uma verdade que mais para frente você vai ver. Zuzu falando, eu acho que precisamos agir sem criar expectativas, para não nos decepcionarmos quando não acontecer da forma que queremos. Sim. Expectativa, gente, a gente fala para não criar, mas todo mundo cria. Fato. Porque a gente é ser humano. Mas quando a gente cria uma expectativa e entende que ela pode não acontecer do jeito que a gente idealizou e a gente aceita isso, ok, né? Porque criar, ela é meio que automática, né? A gente cria uma expectativa. Vou dar um exemplo. Você conhece uma pessoa bacana, você tá sem namorado, namorada, né? Falando aí para homem, para mulheres, aí o gênero vocês coloquem de acordo com o que vocês quiserem, tá? E aí você conhece uma pessoa, né? Você tá sem ninguém, você vai criar uma historinha na tua cabeça. Eu quero tanto que essa pessoa seja a tampa da minha panela. Eu quero tanto que seja a minha alma gêmea. Eu quero isso, eu quero aquilo. Isso é automático. Agora, entre o momento que cria essa expectativa de forma automática
E a realidade dos dias que vão se passando é você conversar com você e entender que, ok, eu estou esperando isso do outro por necessidades minhas. O outro não tem obrigatoriedade de fazer e ser do jeito que eu quero. Ele é do jeito dele. Aí é que eu falo da aceitação. Se você aceita o outro do jeito que ele é, você eleva a sua vibração. Você não espera que ele te reconheça, que ele te dê o que você precisa, entendeu? É soma. Aí você vai viver muito mais leve, você não vai cobrar do outro. Atenção, mimo, zelo, carinho, amorzinho, não vai cobrar. Vai ser só a parte mais positiva de ter uma pessoa bacana do lado. E não cobranças. Ninguém merece ficar sendo cobrado, cerceado, ter cerceada a liberdade do outro. Aí a pessoa não vai querer ficar junto, não é assim? Então, a gente precisa entender isso. A expectativa, ela brota automaticamente. Mas a gente olha para ela e fala, isso aí é meu. Não quer dizer que o outro tem que cumprir todas as expectativas que eu aqui fiz de forma automática, tudo que eu estou esperando dele. Entendeu? E é assim que a gente precisa, né? Agora, para um relacionamento, se o outro não tem os mesmos valores que você, aí você tem que repensar. Porque valor é algo estrutural. Vamos supor que para você é muito importante a honestidade, né? Aí você está se relacionando com uma pessoa, pode ser amizade, não só em relacionamento amoroso. Aí o teu amigo ou a sua namorada, namorado, o que for, não é honesto. Você tem que ver como é que você vai lidar com isso, porque é estrutural para você. Você sabe quais são os seus valores estruturais? Ih, não faço ideia. Pois é importante que você saiba. Pensa nisso. Porque quando você procurar alguém para se relacionar, já percebeu que o outro não tem aquele valor que você acha estrutural? Nem continua. Porque a pessoa não vai mudar só porque você quer. Ele já não tem algo que para você é prioritário. Entendeu? Agora, se você não sabe o que é prioridade para você, você aceita qualquer um. Tá vendo como o autoconhecimento ajuda a gente em tudo? Você sabe quais os seus valores de base, você se relaciona melhor com as pessoas. Aí você vai atrair pessoas com as mesmas questões que você, com os mesmos valores. Agora, se você não sabe, vai atrair qualquer porcaria. Jorge falando, oi, boa noite, Jorge. Acredito que até algumas tenham medo de sair da zona de conforto e aceitar mudanças. Muita gente. Né? A zona de conforto, eu falei no início, que essa zona de conforto às vezes não é nada confortável. A pessoa está deitada numa cama de prego, mas é o que ela conhece. Né? E ela fica com medo de sair para um colchão confortável, que ela não conhece. O desconhecido traz medo. Mas o que eu falei? Vai com medo mesmo. Alessandra, mas se der errado? Pode dar, gente. Mas você pode voltar atrás. Você pode tomar outra decisão. Gente, não tem nada que você faça que seja para sempre. Não existe. Para sempre não existe. Tomou uma decisão, viu que estava errado? Volta atrás. Ah, mas se for uma pessoa e não dá para voltar para a pessoa. Sim, ela tem todo o direito, né? Ué, ela não tem que ficar te esperando. Mas aí você pode escolher outra pessoa. Simples assim. Ai, mas não é simples. Lembra que eu falei? São as nossas atitudes que tornam a nossa vida simples ou complicada. Porque ela é as mesmas situações são juntas ali. Simples e complicado. A gente é que escolhe o caminho que a gente está andando. Aceito qualquer um, nada. Muito bem. Mas por quê? Porque você sabe o que você quer para você.
Você sabe o que você merece, você sabe. Agora tem gente que não sabe nem, né? Se eu falar quais as suas 5 qualidades, coloca aí, escreve aí. Quais os seus 5 defeitos? Tem gente que não sabe. Tem gente que tem uma facilidade de falar das próprias qualidades, mas o defeito a pessoa fica. Ou ao contrário também, tá, gente? Tem gente que sabe de todos os defeitos, mas não sabe das qualidades. Tem alguma coisa errada, não tem? Todos nós temos defeitos e qualidades. O que você der mais foco é o que você vai mais ter contato. Se você der mais foco aos seus defeitos, é isso que você vai ver mais em você, né? Não é para fingir que não tem, é para saber quais são. Eu sei que eu tenho isso que eu preciso melhorar. Eu quero melhorar, eu posso melhorar, então vou fazer por onde. Não é fingir que não existe. Quanto mais você finge que algo não existe, mais ele vai crescendo dentro de você. É assim. Isso é regra. Preciso olhar para sua sombra, preciso olhar para seus defeitos, né? E falar, tô te vendo, mas estou tomando providências para botar esse monstro mais bonitinho, para eu conviver melhor com ele. Jorge falou, observação, seguindo uma dica da mestra sobre o Dia dos Namorados, já estou com uma linda mulher da área da saúde, gratidão pela simples dica. Ai, mas fala o que eu dei de dica que eu não lembro, Jorge. Oh, que lindo! Viu, gente? Ai, adoro. Uma simples... Pois é, né? As coisas, gente, tudo que eu falo aqui são coisas simples, mas que tem gente que para botar em prática complica muito, né? Porque lembra que eu falei que somos nós? Ai, Jorge, parabéns. Adriana falou, se eu tivesse autoconhecimento antes, eu sofreria menos e passaria por situações difíceis. Bem mais fácil. TRG é libertador. Oh, que linda. É porque a gente fica assim, né? Poxa, eu tinha que ter conhecido isso antes, mas foi o seu momento, Adriana. O seu despertar. Talvez, se você tivesse me conhecido alguns anos antes, você ia falar, ai, que japonesa maluca. Por quê? Porque você não estaria preparado, entendeu? Então, tudo acontece no seu tempo também. Fica tranquila, né? Porque, né, tem coisas que a gente não faz ideia do porquê, mas é dessa forma, né? Então, ó, aproveita a partir de agora, porque, né, tem muita coisa pela frente aí de bom aí, né? Jorge falou, quando a mulher olha e mexe no cabelo, acena com a cabeça. Ah, aí você identificou que ela estava afim de você, daí você foi lá, deu, né, uma atenção, um amor, um carinho. Ah, Jorge, muito bem. Mas o corpo fala, gente, fala e fala muito. Se a gente passar a observar, né? Legal, Jorge. Mari, boa noite. Luísa, boa noite. Estamos falando por que as pessoas têm resistência à mudança. A Adriana tá rindo que eu falei da japonesa maluca, né? Pois é. Né? Se você não tivesse preparado, era isso que você ia pensar. Ih, que mulher doida. Entendeu? Então, tudo acontece no momento certo, no momento que a gente está preparado. Se não aconteceu antes, é porque você não estava preparada, né? Pensa assim, tá? Porque quantas pessoas, né? Eu mesma, quantas vezes... Gente, olha, sabe onde eu vejo muito que eu mudei? Porque assim, tem as provas. Eu sei que eu mudei, né? Eu não sou a mesma Alessandra de um ano atrás. Um ano. Tô dando, né? Não sou a mesma de meses, mas vou botar por ano. Não sou. Já mudei, graças a Deus. Mas eu vejo ali comprovado a minha mudança através, sabe do quê? Das lembranças do Facebook. Gente, vem lá, né? Todo dia vem lembranças. Aí vem. Naquele dia, se você... Eu tenho Facebook há 10 anos. Então, vem lá. Se eu postei há 10 anos atrás nessa data de hoje, vem lá nas lembranças. Todo dia eu olho aquilo ali como uma ferramenta do meu autoconhecimento. E
é incrível. Eu vejo a minha mudança ali. Gente, sabe o que eu fazia? Eu escrevia lá no Facebook como se fosse assim, meu diário das reclamações. Reclamação do trânsito. Eu trabalhava na Barra, então não tinha ainda, né? Há 10 anos atrás, Transolímpica, nada disso. Eu pegava engarrafamento, né? No Catonho, na Taquara, nossa, ficava às vezes. Aí tem lá eu falando lá. Nossa, eu amo meu trabalho, mas levar 3 horas para chegar no trabalho ninguém merece. Que trânsito, não sei o que, sei o que lá. Gente, hoje eu posso passar pelo perrengue que for, como no penúltimo jogo da Copa do Brasil. Eu levei 3 horas para chegar em casa, mas não fui falar no Facebook. Porque eu não preciso mais que as pessoas se penalizem com o meu sofrimento. Ok, sofrer, tá tudo bem, eu aguento. Ah, mas aí você não vai desabafar com ninguém? Não. Nossa, cheguei em casa, né? Falei com o marido, com o filho. Nossa, foi terrível. Mas não botei na rede social. Não tenho mais essa necessidade de compartilhar coisas que não agreguem para as pessoas, coisas que não somam. Eu mudei. Mas por que a Alessandra de 10, 9, 8 anos atrás tinha essa necessidade? Né? Por quê? Por que será? A Alessandra queria se sentir amada com as respostas das pessoas. Ah, coitada, nossa, olha quanto sofrimento. Ela queria se sentir, né? Ali, nossa, vista, que as pessoas fossem solidárias, né? Aí hoje, qual a tendência? Eu olhar, ver as minhas postagens e rir. Eu fico rindo. Falei, eu era assim, olha. Meu Deus, se não tivesse escrito, eu não teria essa noção do quanto eu mudei. Olha como é bom, né? A gente olhar, escrever. Por isso que eu falo para vocês escreverem, porque a gente vê o quanto que a gente mudou. Se vocês escreverem dentro do ano sobre vocês, passou alguns meses, você vai olhar, eu escrevi isso. Às vezes a gente só sabe porque tem a nossa letra. É por isso que eu falo para fazer com a letra mesmo, que bota ali tua energia e não no computador, tá? Ah, mas Alessandra, eu não consigo, só vou fazer no computador. Tudo bem, dá para fazer, mas com a escrita é melhor. E aí você se surpreende com a tua mudança. Você vê que você mudou e nem percebeu, entendeu? Mari, boa noite, bem-vinda. Coloquem aí, vocês não colocaram situações verdadeiras aí de necessidade de mudança para eu dar exemplo. Então, vou dar um exemplo. Vou dar o meu exemplo, já que vocês não colocaram, vou dar um exemplo aqui aleatório, então. Vocês não colocaram, vou beber mais uma água, dá a oportunidade para vocês colocarem aí. Fala assim, a minha prima quer mudar isso, o que ela faz? Que aí fica mais fácil para a gente falar com um exemplo real, né? E coloquem aí para mim, vocês também notaram que vocês mudaram? Como é que vocês olham isso, né? Se a mudança foi positiva, se não foi. Falem pra mim. Digam-me tudo, não me esconda nada. Gente, já tem 1 hora. Nossa, passa muito rápido. Então, vocês não colocaram nada, né? Então, vamos lá. Qual a situação? Deixa eu ver. Eu preciso ter um Insta profissional e ainda tenho medo. Ótimo! Muito bem, Zuzu. Você foi corajosa. Muito bem. Então, assim, o que a gente tem medo quando a gente quer, né, ter um Insta profissional? E o que esse medo tá te prevenindo? Vou dar exemplos, né? Não necessariamente o seu, mas assim, possíveis, né, exemplos. Eu quero fazer um Insta profissional, mas eu ainda tenho medo.
Será que eu sei o suficiente? São essas perguntas que ficam, né? Será que as pessoas vão me perguntar e eu vou saber responder? Será que eu sou capaz de realmente fazer aquilo que eu estou me propondo? Será que as pessoas vão gostar do que eu tenho para falar? Será? Tudo indagações e que a gente se bloqueia se for pensar nessas perguntas que as pessoas podem fazer. Então, o que você vai fazer? Vai botar no papel. Em 2023, eu vou fazer o meu Insta profissional. Tua atitude, tua meta. Fazer a minha página profissional no Instagram. Meta principal. Quando? Você tem que se dar uma data. Ai, Alessandra, sabe por que você não fez ainda? Porque você não se cobrou uma data. Ai, mas eu só vou lançar quando tiver tudo perfeito. Não existe a perfeição, então você não vai lançar nunca. Não é? Ah, eu não posso pagar ainda uma social media para fazer os meus posts da corzinha que eu quero, tal. Não importa. Você pode compartilhar das pessoas que fazem o trabalho que você vai fazer. Então, se você vai, exemplo, né? Que eu sei que terapia, você vai fazer reflexologia podal, reiki, massagem, seja o que for, acupuntura, eu não lembro seus cursos, mas é, né, por aí. Tem pessoas que já fazem isso. É só você ir no perfil delas, compartilhar na sua página e botar embaixo que você também faz. Lógico, sem tirar o arroba da pessoa, né? Isso pode ser feito, gente. Isso pode ser feito. O que você não pode é pegar o post de alguém, tirar a assinatura e botar a sua. Isso é plágio, isso é crime. Mas se você compartilha lá informação de massagem, por exemplo, e diz embaixo, na legenda, que você está com a agenda aberta, você atende tal lugar, tal, ótimo. Não fica esperando o perfeito, porque ele não existe. E quando você tiver uma situação que você já estiver recebendo, aí você guarda para investir no social media, porque realmente fica mais bacana, mais profissional, né? Porque as pessoas ainda valorizam muito o que elas veem, mesmo sabendo que aquilo é fake, o povo ainda se deixa, né, influenciar pela aparência. Mas tá tudo certo. Aí você tem que ver o que você quer passar, né? Qual público você quer atingir. Tudo isso você precisa botar no papel. Beleza? Tá fazendo sentido? Tá te ajudando? Me fala aí. Deixa eu ver. Ela falou isso mesmo. Quero mudar de emprego, estou há 14 anos. Ó, uma ótima ideia. Eu preciso deixar de ter preguiça de criar conteúdo. Pois é, viu, Adriana? Não precisa criar. Você pode compartilhar do que já está pronto. Ah, é o ideal, é o mais bonito? Não, mas é melhor do que não fazer nada, gente. Entendeu? Quero mudar de emprego, que estou há 14 anos. Vamos lá, Denise? Bota no papel. Em 2023, eu vou mudar de emprego, que já estou há 14 anos e não estou feliz, não estou satisfeito, papapá. Você vai ter que fazer um planejamento, uma mudança, uma transição de carreira. Para você fazer uma transição de carreira, você tem que ter uma reserva, né? Din-din. Por quê? Pode ser que o novo trabalho, né, que você queira não te dê retorno ainda igual o seu trabalho de 14 anos te dá. Então, você vai botar uma data maior, né? Porque você vai ter que juntar um dinheiro, você vai ter que se planejar. Não importa quanto tempo vai mudar, vai levar essa transição. Mas se você não começar a planilhar as suas atitudes, ela não vai acontecer nunca. Vai entrar 2023, vai passar o ano, você vai continuar lá. 2024, insatisfeita. 2025. Entendeu? Se você não colocar no papel, você não colocar
os motivos pelos quais você quer mudar de emprego, porque às vezes a gente fica achando, né, dependendo da nossa visão, que ela está muito nublada, a gente só olha o defeito de onde a gente está. Coloca no papel. Qualidades do meu trabalho, do meu emprego, um abaixo do outro. Mas isso você vai fazer ali no momento de reflexão. Você está ali com você sozinha, como se fosse ali mesmo um momento ali, um ritual, né? Uma meditação nisso. Bota na primeira coluna. Qualidades, pontos positivos do meu trabalho. Esse aí mesmo, de 14 anos. Pontos ruins do meu trabalho, né? Defeitos, problemas do meu trabalho, um abaixo do outro. Esgota tudo, parte positiva e negativa. Quando acabar, você vai olhar para o papel e vai ver o que tem mais, se realmente tem mais problemas ou mais qualidades. Às vezes a gente está focando só no problema, mas tem muita qualidade, entendeu? Para você ter certeza que você precisa mudar. E aí, não, Alessandra, eu tenho certeza, já sei, está me causando muito problema. Aí você começa a estruturar a sua transição de carreira. Para você não se, né, pegar depois sem dinheiro. Ai, meu Deus, para que eu larguei o trabalho? Agora eu estou sem dinheiro. Então tem que ter planejamento, tá? Tá bom, gente? Pode perguntar mais aí, hein? Christian falando, mudei muito e percebo quando vejo as pessoas passando por essas mesmas fases que eu já passei. A gente percebe, né? Zuzu falou isso mesmo, verdade. Mário falando, exatamente, pergunta de medo, mas na verdade pode ser insegurança. No meu caso, esse medo é insegurança. Insegurança é medo, tá, Mari? A gente só dá um nome mais bonitinho e tal, mas é medo. A raiz, né, do sentimento é medo. A pessoa insegura, indecisa, né, não consegue decidir, tudo isso é por causa do medo. A pessoa tem medo de dar errado, a pessoa tem medo de, dando o exemplo da Denise, de trocar de trabalho e não ter, né, uma estabilidade em outro lugar. Tudo é medo. O medo é o maior vilão na mudança que a gente precisa fazer. Mas se você tem certeza que você precisa fazer, vai com medo mesmo. Vai insegura mesmo. Porque a segurança, a coragem, só vem você fazendo. Só vem você dando lá a cara a tapa, como a gente diz, né? No caso da Zuzu, só vai ver se vai dar certo ou não, o que ela vai ter para melhorar fazendo. Enquanto estiver no mundo da ideia, no mundo do sonho, a realidade não está ali. Então, você não vai ter como dimensionar. E se a pessoa tiver uma mentalidade, né, mais voltada para o pessimismo, aí só vai pensar coisas ruins. Então, o que a gente tem que fazer? Pensar positivo. Não, pensar positivo não quer dizer que nada de ruim vai acontecer. Não é isso. É focar no positivo, sabendo que o lado negativo existe. Você vai olhar para ele, né? Mas você foca no positivo. Você bota luz no que você quer. O que você não quer que aconteça, você olha, mas não deixa crescer. Porque é você que comanda, não é o medo. Nós não somos os nossos sentimentos. Nós não somos as nossas emoções. Portanto, a gente não pode se deixar dominar por elas. Quem tem que olhar somos nós. Tô te vendo aqui, medo. Mas eu vou com medo mesmo. Vou fazer de qualquer jeito. Por quê? Eu tenho objetivos maiores. Eu quero atingir, no caso do Instagram, públicos que venham através de uma rede social me procurar. Ah, mas o meu, tem gente que dá essa desculpa, é mais o boca a boca. O boca a boca é maravilhoso. Mas hoje em dia, você sendo uma terapeuta, massoterapeuta, fisioterapeuta, o que for, se você não tiver rede social, parece para o outro, né, para o leigo, que você não é um profissional de sucesso. Não importa o número de seguidores, isso não tem nada a ver.
Principalmente se a pessoa começou a página agora. Como é que você vai ter logo um monte de seguidores? Isso é irrelevante. Mas a partir do momento que você começou uma página profissional, você tem que falar como se tivesse ali 100 mil pessoas te assistindo, né? Você não tem que ficar focado em números. Gente, se eu fosse ficar focado em número de pessoas que tem live, eu já tinha desistido de fazer live há muito tempo. Só que eu sei que pode ter uma aqui, né, me assistindo, mas eu faço o meu melhor. Porque essa live vai ficar gravada, porque depois as pessoas vão assistir, porque o que eu falo aqui, em primeiro lugar, é porque eu preciso ouvir tudo que eu tô falando, para depois chegar em vocês. Porque é a minha missão, faz parte da minha missão de vida, compartilhar com vocês. Se vocês fizerem algo, independente profissionalmente ou não, mas conectados com a missão de vida de vocês, não tem como dar errado. Mesmo que você não tenha aquele sucesso que você espera, né? Porque às vezes a pessoa cria uma coisa que vai fazer sucesso e não vem. Esse sucesso também não vem logo. E o que é o sucesso? Muitas pessoas, né, acham que sucesso é ter dinheiro. Outras pessoas acham que sucesso não é ter dinheiro e por aí vai, né? Tem que ver o que você quer. A Denise falou para dedicar a estética, mas tenho medo de dar errado. Tá vendo? Que é o medo? Nem tinha lido isso. O medo, gente, paralisa. Enquanto você ficar com as duas funções, você não vai dar foco no que você quer, né? Não tem como dar errado se você focar toda a tua energia ali. Não tem como. Agora, não tô tendo número de clientes, eu tô sem dinheiro, eu comecei agora e deu errado. Não deu errado, você só começou agora. Você vai ter que dar um tempo para você ter mais clientes, mas esse é o tempo, né? Não quer dizer que você começou algo agora e já vai estar com um monte de clientes. Não é assim, né? A gente precisa estabelecer o tempo. Por isso que eu te falei de juntar uma grana. Não pense logo em querer, ainda mais na área da estética, gente. Vai por mim, em ter o seu espaço. Eu vou ter um espaço, meu sonho é ter um espaço. Gente, se você não tem cliente, como você mantém um espaço? Primeiro você tem que fazer o seu nome, primeiro você tem que ter experiência, né? Trabalha lá numa clínica, num salão, não importa, trabalha ganhando a porcentagem. Depois que você trabalhar nisso, está juntando o seu capital, aí sim você pode pensar em sublocar uma sala para você. Tem que ter planejamento. Não é de uma hora para outra que você vai fazer. Tem os passos a serem seguidos, né? Na mentoria que eu faço, individual, né? Tudo isso que eu tô falando para vocês, eu passo para a pessoa o que ela tem que fazer em primeiro lugar, o que ela pode fazer, o que ela não pode. Agora, nenhuma mentoria vai dar certo se a pessoa não colocar em prática o que eu falei, né? Aí não adianta, né? Porque mentoria? Eu já passei por tudo isso, né? O mentor é aquela pessoa independente da área de atuação, que já passou por essas experiências e tem o que compartilhar com você para que você não gaste a energia que ela gastou lá, se tivesse tido, né, o conhecimento, entendeu? Muito sentido. Zuzu. Mário falou, eu fiz vários cursos de massagens. Eu faço isso. Pego foto de outros e posto no story. Que o povo vê e curte. Mas no feed o povo vê e não deixa reação. Por quê, Mari? No feed, muitas vezes as pessoas não... É só você pensar. Você fica reagindo e escrevendo no feed de outras pessoas? Não. Então não vão fazer com você. Então, se você quer comentário no seu feed, comente no feed de 5 pessoas todos os dias. Faz esse teste e depois me fala, né? As pessoas que mais comentam no meu feed, eu vou lá e sempre comento no delas.
Porque a pessoa se sente meio que em dívida, em débito. Nossa, essa menina tá sempre comentando aqui no meu. Deixa eu olhar o dela também e dar uma comentada aqui, né? Pode ser que você faça com outras pessoas e a pessoa não tá nem aí para você. Principalmente perfis muito gigantescos, aí a pessoa não tem tempo mesmo de te dar atenção. Não foque a sua atenção só em perfis com milhões de pessoas, porque realmente vai passar desapercebido o seu comentário. Mas vá em perfis que você, né, que a pessoa não tenha tantos seguidores assim, que aí ela vai ficar, nossa, ela comenta sempre no meu, vou comentar no dela também. Gente, o que a gente quer para nós, primeiro a gente faz para o outro, né? Mas sem esperar retorno. Sem, eu tô comentando no dela, ela não comenta no meu. Ai, que horrível. Não, faça, porque você confia nessa estratégia de retorno. O que você faz vai retornar para você. Pode não ser por essa pessoa, mas outras vão fazer por você. Beleza? Mas isso é todo dia, é plantar, gente. Plantar para colher. Não tem jeito não. Christian falou, se vocês tivessem visto meu Instagram quando comecei, parecia uma criança fazendo desenhos. Não é? Nossa, gente, meus vídeos lá no canal do YouTube eram terríveis. Mas continuam lá, sabe por quê? Porque eu quero lembrar de como eu era. Para olhar, nossa, tá maravilhoso, tá 100%? Não, nem perto. Mas tá muito melhor do que era. Então, eu também me parabenizo. Eu olho lá e falo, caramba, Alessandra, tá, hein? Vamos lá, hein? Vamos melhorar mais ainda, entendeu? É assim que a gente precisa fazer. Agora, eu tô aqui. Olha, se eu tivesse um pensamento negativo, fosse pessimista. Ai, caramba, eu tô fazendo vídeo já há 3 anos. Não viralizei, não bombei, não tenho milhões de seguidores. Ah, que droga. Eu queria tanto ter um monte. Gente, até o corpo muda. Olha como é que a pessoa fica, borocochosinha. Não. Você precisa investir a tua energia no que você faz, independente de quantas pessoas você alcance, né? A tal da expectativa, ela é criada, mas você olha para ela e fala, ok, tô te vendo aí, mas, né? É isso aqui que eu tenho para esse momento. Não depender dessa expectativa. A insegurança só vai embora se a gente enfrentar. Isso, é o medo. Tô nessa vibe, colocando em prática o que o meu pensamento vem me mostrando. Isso aí, Mari, parabéns. E já tô amando essa nova fase. Ah, muito bem. Se parabeniza, tá? Se parabeniza, se decolo, né? Busque ajuda. O Christian falou, quando o profissional não tem rede social, para muitas pessoas essa pessoa não é confiável. Isso. Mesmo sendo indicado, já me aconteceu. Por quê? Porque a pessoa fala, você foi indicado, né? Mas manda para mim o seu Instagram, ou seja, ela está querendo olhar se realmente é aquilo, se certificar, ainda mais se for te colocar, né, dentro da casa dela, né? Porque massoterapeuta, né, terapeuta corporal, vai na casa da pessoa muitas vezes. Então ela quer ver se você é uma pessoa pública, uma pessoa confiável. Como é que ela vai botar alguém dentro da casa que ela não sabe quem é, né? É desse jeito. A Denise botou mãozinha, querida. Luana falou, adoro você. Querida, eu também. Também adoro estar aqui com vocês. Mário falando, Alessandra, você me ajudou. Certo dia entrei em uma live sua e comentei que eu estava travada. Logo você corrigiu e disse para eu não dizer essa palavra travada. Gratidão por fazer lives para nós. Oh, que linda. A nossa palavra tem muito poder, gente, né? Então, tudo que você falar a seu próprio respeito de forma negativa, para e se observa. Fala, opa, peraí, não aceito isso. Vamos lá. Né? Eu tenho as minhas... Todo mundo tem, né? Inseguranças mesmo, mas apesar disso, eu vou agir, eu vou trocar, em primeiro lugar, o que eu falo a meu próprio respeito. Né? Se eu mesma estou me achando incapaz, né, insegura,
travada, o que as outras pessoas vão achar? Se você acha, você está dando um aval para o outro assinar embaixo do que você acha de ruim, né? Então, show, Mari, que bom. Obrigada, querida. Obrigada pelo carinho. A Denise falando, ela é linda, gratidão, Alessandra. Oh. Gente, olha, eu gosto, né, do que eu faço, então, para mim não é peso, né? Às vezes a pessoa, ai caramba, você consegue fazer live toda semana, né? Já faço live desde 2018, comecei lá no Facebook, fechado, até depois eu resisti vir pro Instagram. Gente, Instagram só tenho, acho que há 3 ou 4 anos. Por quê? Porque eu tive essa resistência também. Eu amava o Orkut. A pessoa é antiga, hein? Amava o Orkut. Aí, né, tinha as comunidades, eu interagia, eu botava lá no comentário das minhas amigas, né, nas fotos, né, grávida, eu dizia que eu trabalhava com drenagem, se elas comentavam lá, participava das comunidades, interagia. Aí começou o Facebook. Ai, que droga, tava lá eu falando, né, a Alessandra antiga, desabafando no Face. Eu não gosto muito dessa rede social, eu prefiro o Orkut, não sei o que, não sei o que lá. O Orkut acabou, gente, eu não posso ficar, a gente não pode ficar agarrado a uma coisa só porque a gente gosta mais, né? A gente precisa evoluir. E aí fui obrigada, porque acabou, né? Me expulsaram do Orkut, expulsaram todo mundo. Lá vim eu pro Facebook. Aí fui, nananã, comecei a amar o Facebook, a fazer diário no Facebook. E depois veio o Instagram. Aí eu resisti, falei, não tenho. E aí eu já fazia grupos fechados no Facebook, né? Fazia live no Facebook. Aí meus filhos, mãe, tem que ir pro Instagram. Profissionalmente, o Instagram é, né, o carro-chefe. Não, resisti pra caramba. Se eu tivesse ouvido meus filhos, quando eles começaram a falar no Instagram, com certeza teria muito mais seguidores, né? Mas não importa. Eu vim, porque aí eu vi que realmente, se eu não tivesse, eu iria passar uma imagem, né? De uma profissional que não é relevante, que não, né? Não é a boa profissional. É essa imagem que as pessoas têm. Lembra quando, né, tem um pessoal aí da minha idade, mais de 40, que falavam assim pra gente quando começou o e-mail. Qual o seu endereço de e-mail? Gente, quando me perguntavam isso, que é isso, gente? Endereço? Que endereço? Lá fui eu ver o que era um e-mail. Olha só como a gente evoluiu. Hoje em dia tá assim, me passa seu Instagram, como se antigamente, qual o seu endereço de e-mail? A pessoa às vezes nem sabia o que era e-mail, já estava perguntando. Instagram tá assim hoje. Me passa o seu Instagram. Aí a pessoa fala, eu não tenho Instagram. Não tem? Você é profissional e não tem Instagram? É desse jeito. Então, se rendam, façam. Mas fazer agora nunca é tarde para você começar nada na vida, tá? Então, quando você pensar essas coisas, mas já tá tarde, você fala stop pensamento, stop. Tem pessoas com 80 anos começando a faculdade, não sei se vocês viram. Então assim, gente, para de achar que tá tarde, que não dá mais para vocês. Quando vierem esses pensamentos, troca o pensamento, coloca no lugar frases, atitudes que vão te empoderar para que você consiga. Hoje os cachorros estão... Tá bom, meus amores. Então, quem ficar com dúvida, quiser comentar comigo alguma coisa no privado, pode falar, que às vezes a pessoa fica com vergonha de falar aqui, né? Se quiser que eu fale alguma coisa, né? Dê algum palpite aí no que você precisa, pode falar comigo, não tem problema, a gente troca, tô aqui para isso, tá? Eu me disponibilizo aí, porque eu sei que, principalmente quando a pessoa está começando, ou então quando ela quer tomar uma decisão e ela
não consegue, porque sozinha é mais difícil, eu já estive nesse lugar. Então eu estendo a mão, porque estenderam para mim também. Então, se você quer que outras pessoas te ajudem, estenda a mão em primeiro lugar. Faça você o que você quer que os outros façam com você. Para de reclamar, vai agir, né? Vai fazer, tá bom? Boa noite, queridos. Ótimo descanso. Gratidão, Adriana. Tô terminando aqui já. Gratidão para todos vocês, tá? E muito bom estar com vocês novamente. Bom brincar com vocês. Xuxa, uma hora dessa. Ai, eu sou dessas que fala a palavra, vem uma música. Não importa de que ano, sabe? De 1900. Mari, beijo. Todo mundo, deixa eu ver quem ficou até o final. Adriana, a Denise, a Zuzu, Tamires, Mari e Heloísa. Boa noite. Todo mundo que entrou e saiu, que eu sei que é difícil ficar direto, né? Mas que bom que vocês ficaram. E compartilha também depois dessa live, fica gravada. Amanhã vai lá pro meu canal vizinho, né? Compartilha com pessoas que vocês sabem que tá precisando aí de tomar decisões para mudar. 2023 chegando. Mas antes de chegar, 2023, a gente tem mais lives aí semana que vem, tá bom? E podem sugerir, podem mandar aí dúvidas, fiquem à vontade, porque a página é nossa, o meu canal lá, vizinho, é nosso. Pode falar tudo que vocês quiserem lá. E aqui também, tá? Beijo, gente. Fui, boa noite, fiquem com Deus. Gratidão pelo apoio e pelo carinho de todos vocês. Tchau, tchau. Fui, boa noite.